Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Transformando Karmas em Dharmas. Muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos que vocês estão fazendo, porque assim, se não serve para você, serve para outras pessoas. O intuito do canal é esse, trazer histórias que mesmo que a gente assista, fala não é para mim, mas é para o meu coleguinha, meu vizinho, meu pai, minha mãe, quem puder ajudar. E a gente transformando esses assuntos, né, mandando para o maior número de pessoas possível, vai ajudar muita gente e esse é o propósito do canal, tá? Muito obrigada para quem está assistindo, dando like. Tem mais um recadinho, a gente vai fazer também, paralelo a esse canal, a gente vai fazer mesa com as amigas. Então eu vou trazer algumas amigas para a gente falar não de assuntos formais, assuntos mais informais. Por exemplo, perrengue de viagem, faculdade, na época que a gente estava no colégio, coisas assim, brincadeiras de rua que tinha antigamente, hoje não tem mais. Então vai ser um braço do canal e vai ser mais divertido. Tem assuntos sérios que a gente trata aqui todo dia, mas eu quero fazer esse braço para que a gente possa dar risada, né? Chamar um amigo e falar, olha que engraçado, elas passaram por isso, eu também. Então vai ter novidade aí, tá no forninho, tá? E hoje a gente está com um convidado aqui especial, que a Vani Fonzi me indicou, depois que a gente fez a entrevista, ela falou, chama o Wesley, né? Porque ele trabalha com acupuntura, com ozônio. Eu já conheci acupuntura, mas de agulha e de sementinha, nunca ouvi falar de acupuntura com ozônio. E a gente está aqui com Wesley Migo. Muito, muito obrigada, viu, Wesley, pela presença e pela disposição. Muito obrigado, Débora, por me considerar uma pessoa especial, como você disse, né? Uma oportunidade linda estar aqui. Me chamou muito a atenção o título do seu podcast, né? Transformando Karma em Dharma. Dharma é uma coisa que eu trabalho rotineiramente. Todo dia eu falo em Dharma. E a minha história envolve muito isso também, a dificuldade que se transformou em luz. Sim, exatamente. Foi o intuito do canal. E trazer isso para vocês, puxa vida, isso para mim é uma possibilidade de muita alegria, viu? Muito obrigado pela presença, viu? Eu vou começar perguntando não, deixando o senhor à vontade, falando como começou a história de acupuntura. O senhor me comentou que é psicólogo também. Conta um pouquinho dessa história desde o comecinho até chegar na acupuntura com ozônio, que depois eu faço a pergunta sobre ozônio, tá? Pá, então senta que lá vem a história, que é uma Vambora, que história eu boa. adoro. Poxa, minha história com as agulhas começaram muito cedo. Na verdade, minha irmã, ela tinha bronquite. Então em casa agulha, injeção, seringa, essas coisas eram uma coisa meio comum. Inalação, né? Inalação. Meu irmão também tinha. É. Então a gente passou esse sufoco, né, de ver a irmã sofrendo, falta de ar. Só que como sobrava lá seringas usadas, puxa vida, eu pegava aquilo, enchia d'água e ia Ia aplicar, brincar. ia brincar. Ia aplicar nos insetos, nas taturanas lá de um pé de abacate que tinha. E achava muito interessante essa coisa da agulha, né? Então eu lembro que minha mãe tinha agulha de costura também, eu tinha mania de colocar na pelinha da mão, assim, quando a gente faz aquele Sim. bem superficial. E tinha em mente que um dia eu ia trabalhar com agulha. Puxa vida, passou o tempo, iniciei minha vida profissional, fui trabalhar numa metalurgia na Aços Vilares, Mãe Vilares, foi uma grande empresa, e eu via o papel do engenheiro na Vilares, né? Aqueles caras chiques, a Vilares dava carro para os engenheiros, eles ganhavam bem. Falava, é isso que eu quero para mim. E começou a engenharia, então. Comecei na engenharia, fui estudar em São Bernardo, metalurgia, e já fazia estágio em Itaquaquecetuba, era uma loucura a minha vida. Eu saía de São Bernardo, ia para Itaquá, eu era especialista em metalurgia, em refratários. E foi justamente em Itaquaquecetuba, trabalhando com refratários, eu sem vocação nenhuma, sem dharma para engenharia, eu era muito danado. Eu lembro de um acidente. Estava com uma cuba, um objeto cheio de material para refratário, inclusive material abrasivo. Eu lembro muito bem de uma substância chamada silicato de sódio alcalino. Eu com aquilo pesado na mão, aquilo deixei cair no chão. E quando caiu no chão, como uma bomba, né? Aquilo caiu e subiu também. Nossa. Quando subiu, atingiu meu rosto, eu estava sem proteção nenhuma. Atingiu meus olhos, ô Débora. Mas chegou a machucar, ficar cego, assim, na hora, a dar um apagão? Menina, na hora que atingiu meu olho, eu fiquei até sem coragem de abrir o olho. Eu falei, ai meu Deus, porque estava ardendo muito justamente pelo silicato, que é uma substância abrasiva, né? Ele é bastante alcalino, o pH dele é alto. Aí lavei e tal, e aquela dor, aí eu fui pro médico. Para aliviar o fator do alcalino, do abrasivo que estava ali, foi mais tranquilo, mas o problema é que ficaram muitos, o que eles chamam de corpo estranho. Ficou umas fagulhinhas no meu olho. Sim.
E para tirar aquilo era horrível, Tipo uma areinha ou não? É uma areinha que ela não saía, né? Sim. Então comecei a fazer um tratamento, aí procurei um médico, aí fui para outro. Eu lembro muito bem que eles tinham um instrumento que parecia uma lapiseira. Sabe aquelas lapiseiras antigas que você aperta, a ponta e ela abre Sim, aí sai um pouquinho do do grafite. grafite. É. Só que aquilo não tinha grafite, ele só abria a pontinha e ele ia lá no corpo estranho, tocava naquilo e tentava puxar. Putz, isso doía Doía muito. muito, sem Era um anestesia, soco. sem nada, né? Foi nessa visão, foi na esquerda, eu lembro. E sofrendo, 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 um dia o médico chamou meu pai e falou, olha, a gente vai conseguir, mas ele provavelmente vai ficar com uma mancha nos olhos. Foi aí que me indicaram um acupunturista, Dr. Yu, em Mogi das Cruzes, que era perto até de Itaquá. Japonês, né? Chinês. Chinês. Porque é todo desse lado de lá, né? Os orientais dominam, né? Fui lá pro Dr. Yu, ele não falava português, contei o que tinha acontecido para um ajudante dele, para um rapaz lá, ele Que traduziu. traduzia tudo, né? E olha, Débora, o Dharma, né? Ele foi com uma agulha, ele espetou meu pontinho lá na ponta do dedo, chamado bexiga 67, a picada perfeita, que eu não sei se o corpo estranho foi para Pulou, fora, saiu. se ele entrou, se ele derreteu, o que aconteceu. Sei que me curou, com uma agulha. Nossa, sensacional, né? E eu achei isso sensacional. Aí comecei a estudar com o Dr. Yu, medicina chinesa. Então a gente estudava Qigong. Qigong é uma coisa que eu pratico até hoje, diariamente. Recomendo para todo mundo. O que é Qigong? Qi significa energia. Kung, prática. Prática de energia. Prática de energia. Né? As pessoas conhecem o Tai Chi Chuan. Sim. E o Qigong é uma modalidade até anterior, né? Meio que meditação, nada a ver. Sim, primeiro as práticas de exercício físico mesmo, né? A gente tem exercícios de compostura se movimentar, e respiração. E depois da prática do Qigong, a delícia da meditação, né? Eu sento em meditação, isso é uma prática Não que já... consigo, eu preciso me policiar, porque você ficar um tempo, mesmo que for 5 minutos, parado, sem fazer nada, eu não consigo me desligar. Mas isso é uma coisa que eu vou consultar com o senhor e vou tratar, ansiedade. Todo mundo fala isso, eu não consigo ficar parado, mas não precisa ficar parado 5 minutos, fica um. Vai tentando, Você né? fica 2. Sim. Daqui a pouco você vai ver que, puxa vida, eu queria ficar mais tempo aqui, hoje eu tenho que ir correr para fazer alguma coisa e não consigo. Desculpa que eu te cortei, aí você estudou com ele, né? Estudei com o Dr. Yu, e estudei ervas, estudei o Qigong, estudei já técnicas de diagnóstica e medicina chinesa e fui me especializar. Sim. Fui me especializar no SEATA, com o Dr. Vu, que foi meu grande mestre em acupuntura, foi onde eu comecei foi onde eu coloquei as agulhas da primeira vez na minha vida, né? Eu lembro muito bem, em ambulatório, a primeira agulha que eu coloquei, quase que eu tive um piripaque, né? Eu falei, meu Deus. Ansioso, né? Você vai fazer certo, você vai pegar o ponto certo, né? Pai, eu não tinha essa vivência, né? Como é que eu posso isso? Eu pensava naquela picada perfeita do homem lá no meu pé, como que era isso? Foi tenso, puxa vida. E ambulatório é para isso, né? Pra gente aprender. E fui praticando ali a acupuntura nos meus primeiros passos. E olha, antes de estar formado no SEATA, já montei meu consultório em São Caetano, meu primeiro consultório, na Clínica Quaresma. Puxa vida, e de lá para cá já são 32 anos. Nossa, muita coisa, né? Brincando com as agulhas. Mas aí a acupuntura chegou e a psicologia veio depois, então? A psicologia veio depois. A psicologia veio num momento assim, eu precisava fazer uma faculdade, né? Porque tinha uma coisa que me ajudasse. Você tinha parado engenharia, parado essa coisa de, né, de peça, motor e tal. Para parar a engenharia foi um outro trauma, né? Porque a família toda esperando um menino engenheiro, tal, que vai trabalhar e de repente eu rompo com tudo aquilo e quero ser acupunturista mesmo e o meu dharma, é minha vocação, eu quero trabalhar com isso e foi enfrentar, foi uma dificuldade muito grande. Sim. Anos depois, coitado, meu pai chegou, me deu um dia, meu pai já se foi. Uma referência muito importante para mim, meu pai, sempre falo dele, eu me emociono. Mas um dia ele falou, meu filho, eu descobri que o homem tem que seguir aquilo que ele ama. Sim. Tem que seguir o Dharma. Porque daí não se torna um trabalho, se torna uma coisa prazerosa, né? É o Dharma, né? Você está fluindo. Sim, você está fazendo bem para outras pessoas e para você. E para o mundo, né? Para o mundo, sim. Eu estou salvando o mundo. Quando eu estou salvando um paciente de uma dor, eu estou salvando o trabalho dele, a família dele, o relacionamento dele. E isso é muito digno. A minha profissão é abençoada. Graças a Deus. Aí o senhor juntou, ó,
acupuntura com já a psicologia no mesmo consultório, você falou, porque uma coisa é muito ligada à outra, porque a psicologia fala de sentimentos, né? Sim. E o paciente chega no seu consultório falando, estou com dor, ou estou com depressão, Então tem a ver, uma coisa é que juntar as duas coisas. Justamente, Débora, quando eu fui buscar psicologia, eu queria ser um acupunturista melhor. Tá. E justamente conhecer das emoções, dos sentimentos, a gente consegue elaborar um diagnóstico mais preciso. Sim. Né? Então, sabendo, por exemplo, que o paciente tem uma ansiedade, a gente sabe que ele tem uma predisposição de estômago, de baço, coisas assim. Cada emoção tem ligação com um órgão. E a psicologia me favorecer isso sem falar que a psicologia é um campo muito grande, né? Ali eu tenho a oportunidade de Muitos conhecer. braços, né, doutor? Muitos braços, né? Ali eu ia conhecer Freud, e Freud, a sexualidade, que é Até tempos atrás era um tabu, ninguém se falava, hoje se fala muito, né? Pois é, eu acho que fala até demais, né? Fala até demais. Tem... Esse negócio da internet é muito livre, né? Fala-se o que quiser, mostra no corpo o que quiser, não tem uma regra. Sim. E é bem triste isso. É que eu sou das antigas, né? Não sou novinha. Então eu não consigo, eu vejo, mas eu acho que é desnecessário, entendeu? Algumas coisas. Enfim. A psicanálise ela sempre apostou numa liberdade sexual, né? Eu vejo que onde passou um boi, passou uma boiada, né? Houve uma abertura e eu acho que os jovens hoje eles têm uma certa resistência com isso também, com a liberdade sexual extrema. Mas eu acho que a gente precisa passar por isso sim, porque é daí que é uma transformação, né, doutor? É aí que a gente vai encontrar um caminho realmente de emancipação humana. Confundiram liberdade com libertinagem, sabe? Confundiram muito, entendeu? Eu acho que de tanta repressão, né? De tanto movimento de estagnação, de parado. Quando saiu com tudo. Como energia, assim, também. A acupuntura a gente vê isso. E além de Freud, do inconsciente, dessa delícia, né? De conhecer aqueles mistérios que estão lá nas profundezas da mente... eu fui conhecer meu ídolo, que era Jung. Jura? Jung me resgatou como homem. Eu era apaixonadíssimo por Jung na faculdade, eu me dediquei muito a Jung. Jung fala da luz e sombra, né? Fala que a gente é dual, sim, é karma e dharma. A gente tem um lado negro e a gente precisa olhar para esse lado negro. Se olhar no espelho, né? Se olhar no espelho. Que é difícil. Eu tô falando assim com você porque eu já faço terapia há muito tempo. Então, por isso que bem resolvido. Então por isso que tá muito gostoso o papo, porque... E eu não faço porque eu tive um problema, eu fui lá, eu fiz para me conhecer, que eu tinha muita dúvida, né? Então, eu falo para todo mundo que tá assistindo, faça terapia, procura cuidar de você, procura se olhar no espelho antes de julgar as pessoas, sabe? É muito legal, você se transforma em outra pessoa, né? Isso mesmo, você está falando dos aspectos da sombra, né? Todo mundo carrega uma sombra e a gente não enxerga, porque a sombra é totalmente invisível. Sim. Quando a gente aproxima dela, eu falo uma equação matemática, a gente tica a sombra, tica a luz, acaba. E o que fica? Fica a essência. Exatamente. O que Jung chamou de Selbst, o Self, que é justamente o homem preparado, o indivíduo apto, ávido para a vida. Sim. Vou linkar com uma coisa agora, doutor. Aí, doutor, eu falo doutor porque uma pessoa especialista em tanta coisa é doutor, né? Porque tem gente que fala que é doutor advogado e não fez doutorado. Então, sabe assim, tem essa... Quando que entrou o ozônio nisso, que você fez acupuntura, aprendeu agulha, semente... Está certo falar sementinha ou tem um nome? Sementinha de mostarda. Porque eu não sabia o nome, se era sementinha. Eu já fiz bastante. Eu tinha uma terapeuta holística que trabalhava com acupuntura e floral. Sim. Aí chegou uma hora que eu troquei, porque ficou muito tempo lá, agora eu tô em outra. Mas fiquei 8 anos com ela, entendeu? Bastante. Muito tempo. E me ajudou muito, me transformei. Ela falou, olha como você chegou no consultório, olha como você tá saindo. Entendeu? Porque você transforma mesmo. Mas é tão bonito isso, né? Querendo, porque tem muita gente que fala, não tá, tô assim, tem um problema, tá doendo, mas não vai atrás, entendeu? E é muito difícil se olhar no espelho, né? Quando que entrou o ozônio, me fala nessa história. O ozônio já tinha a minha profissão, já estava trabalhando, já estava atendendo bastante e graças a Deus eu sou um dos precursores no Brasil a trabalhar com ozônio. Sim. O ozônio apareceu quando eu atendia um triatleta. Eu lembro... Me falam isso, que eu perguntei para... Usa-se ozônio para dor, é verdade, doutor? Para dor, o ozônio é essencialmente imunomodulador. Ele equilibra nosso sistema imunológico. Às vezes as pessoas usam o termo, precisa fortalecer a imunidade. Fortalecer a imunidade é um termo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque um sistema imunológico muito esperto, muito forte, ele vai acabar atacando o próprio organismo. Sim. São as doenças autoimunes. E o ozônio, por um milagre da natureza, né? Até muito interessante isso, ele carrega a dualidade também. Geralmente para conseguir o ozônio,
você precisa de dois polos, o positivo e o negativo, forte, e ali sai o ozônio. Você cria o ozônio, os íons. E esse gás, o ozônio, a gente aplica assim nos locais de dor. Os pontos, né? E puxa, isso para mim, para adequar isso à acupuntura, foi uma maravilha, né? Porque o Tem problema... diferença, doutor, por exemplo, fazer acupuntura com a sementinha e com a agulha do que fazer com ozônio? Tem essa diferença? São muitas técnicas de estímulo, né? O laser eu uso bastante também, cada pessoa responde de uma forma. Depende de cada paciente, então. Depende. Se eu pego um paciente com problema de imunidade, um problema autoimune, o ozônio batata, né? Eu vou em cima do ozônio e sei que vou ter um bom resultado. A acupuntura, eu considero que não existe nada que traz tanto bem-estar quanto umas agulhas bem colocadas. Nossa, né? assim, eu já fiz e é muito bom. Esse maravilhoso equilíbrio que as agulhas trazem. O ozônio costuma ser mais rápido. Então, se eu tenho um problema crônico, uma artrose de joelho, que aparece muito, agora na época do frio tem tanta dor, né? Dor no pescoço, dor aqui, dor ali. Principalmente pessoas de idade que tem, ou que operaram e tem pinos, porque sente no frio, né? Sentem muito, né? Na época do frio sentem muita dor, é muito mais dor, a gente atende muito mais casos de dor no frio. O ozônio, para tirar o paciente de um quadro agudo, ele é mais rápido. Sim. A acupuntura pode demorar um pouco mais. E associando justamente o ozônio nos pontos de acupuntura, aí eu tenho um arsenal, né? Eu tenho um material maravilhoso. Em êxtase, né? Falando em êxtase, e o paciente fica feliz. Né? O reconhecimento, o retorno, para mim é muito satisfatório. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, crianças, adultos e pessoas de mais idade, idosos, né? Vão todos esses no seu consultório? Tem diferença do tratamento? Vai para a criança, eu não posso colocar muito, ou é igual? Depende do caso do problema. Não é bem do caso do problema, é o caso da pessoa. Eu faço lá no NID, você trouxe a Vani, lá no NID a gente trata, toda sexta-feira eu trato as crianças lá como voluntário, são cerca de 40 crianças. Né? E crianças especiais. Eles fazem numa boa, alguns têm, não vou fazer. Resistência, né? Todo mundo pergunta isso, Débora. Como é que você consegue aplicar nas crianças que são danadas, né? Eles são ativos, eles não querem. Puxa vida, nesses 20 e poucos anos que eu tô lá fazendo voluntariado, para mim já não falo isso, todo mundo fala, como ele é bonzinho, ele faz voluntariado. Para mim, voluntariado é uma parte da minha vida, eu tô exercendo o meu dharma. Sim. Sabe uma coisa linda que eu aprendi, Débora? Eu aprendi que cada criança, ela tem um fundo musical. Nossa, que bonito. Poesia. Tem histórias lindas, assim. Então eu canto para as crianças. Cada uma tem sua musiquinha, eu vou cantando, eles vão sorrindo, vão entrando e vou colocando. Eles... É uma conversa, você não vai falar, vou te espetar agora e não sei o que, não. Você tem uma didática, né? Tem que ter, muitos ali não tem não tem a fala, né? Não tem a fala, a Vani me falou. A Vani até me deu um puxão de orelha, porque eu falei que eu tenho filho TDAH e com TOD, ela falou, se você for no NID, você vai ver que você não tem problema. Porque eu não fui ainda e não vi, né? É uma lição de vida, né? Porque o que a gente pode reclamar, né? Quando se tem um filho que tem um problema constante. Pra mim é um aprendizado. Lógico que eu não vou falar, nossa, é legal o tempo todo, eu tenho crises, coisas assim, mas é um aprendizado muito grande que antes de ser mãe, principalmente de uma criança atípica, não tinha paciência com ninguém, não queria saber. Era eu. Depois que ele nasceu, nossa, me transformou. Outro ser humano. Olha, eu posso dizer, eu tô falando da minha vida profissional, tô contando minha história, mas nada me transformou tanto quanto a paternidade. Exatamente. O ápice da minha vida. A gente muda, né? Porque assim, se a pessoa é egoísta, deixa de ser. Eu tô falando o pai e a mãe legal, porque tem pai e a mãe que abandona, que não tá nem aí. Mas quem tem essa responsabilidade, eu não consigo falar, deixa assim, sem tratar, sem remédio, sem psicólogo. Não consigo. É meu. Então é de cada pessoa. E isso me transformou, porque antes, se eu não tivesse ele, eu falava, imagina, eu vou pensar no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha evolução, e nanana. E mudou isso, sabe, os valores. Claro que eu entendo. Tudo é diferente, né? Quando você se torna pai, a gente para de ver pra gente para ver pro outro. Exatamente. E faz isso com orgulho, né? Faz isso com felicidade. Os horários de dormir mudam. A gente nunca mais acorda tarde. Você não compra mais a roupa que você quer, você compra pra ele, entendeu? Se ele tá bem vestido, pra mim tá bom. É isso, entendeu? Então vamos lá. Dúvidas que eu tenho aqui. A acupuntura, ela é para só a parte física ou a parte mental também? Essa pergunta é dos fundamentos da medicina chinesa, viu? Porque a gente fala assim, tô com dor nas costas, eu vou lá. Mas não é só isso, eu queria que você falasse sobre. Vamos lá. A acupuntura vem do taoísmo, né? Das bases de acupuntura vem do Tao Te Ching, de Lao Tzu, que é o mestre taoísta.
Muito, é milenar, né, doutor? Isso. O livro mais antigo sobre saúde é o Lin Shu e o Sou Wen, são livros... Lá na China é muito curioso, né? Lá não tem artista, por exemplo. Sim. Você vê um vaso bonito, você pergunta, quem que fez? Fala, esse daqui é dinastia tal, período tal, a tal, sempre imperador. Sim. Então, o primeiro livro de medicina chinesa, o primeiro livro da arte da cura, é do médico, do acupunturista, conversando com o imperador amarelo. E as bases vêm justamente de Lao Tse, do taoísmo, e o fundamento do taoísmo ele fala de Wu Wei. Wu Wei é uma chave, né? Wu Wei é não ação, não intenção. Quando eu coloco a agulha, eu não estou buscando melhorar o paciente, não estou buscando a saúde, não estou buscando nada. Estou simplesmente buscando fazer ele fluir. Sim. É isso, e a agulha vai fazer o papel dela. Isso é Wu Wei. E é justamente o taoísmo que traz a base do Yin, do Yang, que responde a sua pergunta. O que é o Yin e Yang no nosso corpo? O ser humano, o indivíduo, o homem, a mulher, a gente é o justo meio termo entre a energia do céu e da terra. Isso está no Tao Te Ching. O que significa isso? Significa que para a gente ter saúde, a gente tem que ter as duas instâncias em equilíbrio. Corpo e alma. mente. E mente. Tem a alma também, né? Isso, tem mais uma. a psicologia chama mente de alma. Sim. Isso mesmo. Quando a gente tem essa sintonia, essa adequação entre corpo e mente, a gente tem saúde. E o que acontece no ocidental, principalmente que a gente desconhece a vertente corpo. A gente vive para a mente, a gente vive para trabalhar, a gente vive para ganhar dinheiro, a gente vive para pagar a conta, a gente vive para isso, vive para aquilo. A gente é extremamente mental. Mental, é. E esquecendo o corpo, o que acontece? Como um casamento, né? Sim. Um é subjugado, a mente subjuga o corpo e subjuga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Uma hora o corpo fala, não, hoje eu não quero. Nossa, como atinge, né? Você tá com alguma coisa e você não cuida, aí você tem, artrite, não sei o quê, por conta desse aceleramento, do viver automaticamente na vida com tudo, e você esquece. Mas assim, você tem toda a base, é justamente isso, a gente esquece. E vai no automático, tem que buscar meu filho na escola, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta e o corpo. O automático é péssimo, né, Débora? O automático traz doença, sim. Sim. E o corpo é uma coisa que a gente precisa sentir. O corpo quer sensação. Nietzsche, né? Já vou para a filosofia mais moderna. Nietzsche diz, a filosofia toda de Nietzsche, se a gente for tirar o suprassumo dela, dizia o homem deve viver sensações. Sim. E as sensações estão muito no corpo, né? É. A gente fica preocupado, né? Vou fazer isso, vou comprar isso, vou não sei o quê. Não sabe nem o dia de amanhã, né? A gente não sabe. Ninguém sabe. O caderninho de quando a gente chegou, a gente sabe. Mas quando vai embora, a gente não sabe. Né? O mal é Freud, né? Todos somos neuróticos, né? Todo mundo a gente carrega. Minha avó falava, de perto ninguém é normal. Não é? De perto ninguém é normal. Caetano também falava isso, né? De perto ninguém é normal mesmo. A minha terapeuta holística falou uma coisa, não sei se o senhor concorda, que a gente é meio que uma pirâmide, doutor, porque corpo, mente e espírito. Se a gente faz terapia, pratica um exercício físico e tem uma religião, seja ela qual for, a escolha da pessoa, a gente fica nesse equilíbrio. E um desses que a gente tira, a gente desmorona, porque precisa desse equilíbrio. O senhor concorda? É muito regido a fases, né, Débora? Tem fase, eu acho que a antropologia trabalha isso muito bonito. Ela fala dos setênios, né? Que a gente, de cada 7 em 7 anos, a gente dá uma mudada. Eu estou num setênio muito interessante da minha vida, que é justamente resgatar a criança. Olha que legal. E quando vem novamente esse setênio, né? Eu tenho vou fazer 57. Meu filho estudou numa Waldorf, que estudou no Ribeirão, estudou, não deu muito, ficou um pouco, mas depois vai crescendo, vai tomando, né? Mas eu entendo um pouquinho dessa antropologia por conta dessa escola. Antroposofia. Antroposofia, desculpa. Tem que me corrigir. Mas é muito interessante isso na antroposofia, porque ela busca justamente essa base. E a gente percebe na prática, não posso falar por mim, sou neurótico como todo mundo. Sim. Mas, puxa, o paciente que tem essa busca... Eu acho bonito a pessoa que tem uma religião, e muitas pessoas têm religião em casa, né? Eu oro em casa, eu faço não vou num templo, nada. Mas é interessante a pessoa que tem um vínculo de sair de casa, ir lá e adorar. Sim. Independente, eu acho isso mais saudável, eu percebo mais saúde nessas pessoas. Você conversa muito com seus pacientes desse triângulo, lá no seu consultório, não se fala assim? Porque você fala, a pessoa vem com uma dor e você pergunta, você faz alguma coisa de exercício? Você, nas suas horas vagas, você medita? Não sei o quê. Você conversa de chegar nesse ciclo que precisa? Porque é extremamente necessário para a pessoa viver bem, né? Eu sou regido muito pelo paciente, né? Ele fala e você vai entrando, né? E tem uns assuntos que são fundamentais. O primeiro deles, assim, é alimentação. Sim. O que você come? Sim. Né? Dormir bem também, né? Dormir bem, mastigação. E a gente vai adentrando. Esses alimentos, doutor, hoje, por exemplo, essas
fast food, né, que tem gordura, fritura, na nossa época não tinha muito, porque não tinha opção, a gente comia o que a mãe e a avó faziam e pronto. Isso está estragando também, tem a ver com esses nascimentos que estão chegando? Pois é, existem estudos interessantes demais nesse sentido, né? A gente vê muito espectro autista, né, Não, Débora? estão me falando isso, as crianças estão nascendo com autismo, com TDAH, com TOD, com isso, aquilo, rotulam, como a Ivani falou, rotulam, às vezes nem sabe o que é, medica, e tá virando essa lá, sei lá, é uma febre, eu não sei, todo mundo tem problema, como que a gente faz? Porque está acontecendo isso. É alimentação, é medicação, é não dormir, é viver nessa loucura, junta tudo isso. O que o senhor acha? Eu sou novamente Karma e Dharma, né? Eu acho que, assim, se a gente não tá no caminho do Dharma, é porque o Karma tá tentando mostrar alguma coisa. Enquanto a gente não aprender, a gente vai tomar na cabeça, vai ser difícil, né? Eu acho que o grande culpado disso é a sociedade em geral, né? A gente vive numa sociedade hipócrita, Doente, né? egoísta, que preza o egoísmo, doente puxa vida, hoje a gente sempre foi educado a comer verdura, né? Sim. Criança tem que comer verdura, tem que comer... Puxa, verdura hoje tem agrotóxico. Você não compra orgânica, você já tá dando veneno, né? Pois é, quando eu compro orgânico, eu compro meio com o pé atrás, né? Como é que eu vou saber se é orgânico? Eu tento plantar em casa, eu tenho um jardim em casa, mas eu não dou sorte, né? Eu não tenho mão boa e vai a borboleta lá, bota os ovinhos e a taturana come todas as verduras que eu... Então a gente compra meio o pé atrás e é difícil sair disso, né? Mas você acha que esse nascimento de um monte de crianças com isso tem a ver com isso, doutor? Alimentação? Puxa vida, eu acho que sim, eu acho que soja, muitos alimentos contaminados, inevitavelmente vão acabar contaminando o nosso energético e a gente percebe muito isso em consultório, sim. Por isso que uma das perguntas fundamentais para diagnóstico é justamente sobre alimentação, né? O que você anda comendo? Isso a gente estuda também, né? Eu lembro, 30 anos atrás, eu lembro de um exemplo de um cara que comia torresmo, né? Ele falava torresmo. Eu amo torresmo, é um veneno, mas eu amo. Bom, né? Mas ele comia no café da manhã, ele comia no almoço e comia na janta. Não. Né? Os excessos. Sim, os excessos. Excesso é prejudicial em tudo. Excesso até de dinheiro faz mal. Sim. Né? De exercício Equilíbrio. faz mal, tudo que se faz muito. Todo excesso é nocivo. Então, eu vou te falar uma coisa minha para você desenvolver, porque também tem. Em 2006, eu com 26 anos, eu tive um câncer, linfoma de Hodgkin. Linfoma. E depois de 2011 que eu tive meu filho. E eu sempre perguntei para médico, eles falam, não tem nada a ver, porque assim, a genética dos pais influencia muito a criança, se vai ter alguma coisa, se vai ser TDAH, ou se não vai, ou se vai ter aquela pintinha que a mãe tem, não sei o quê. Você acha que um tratamento de quimioterapia, radioterapia, lógico que passaram-se 3, 4 anos que eu fiz, não era na hora, depois que eu engravidei, mas você acha que fica restos de um resíduo que aí pode... Porque você maltrata muito o seu corpo quando você faz esse tratamento, né? Sim. É muito... Como que se diz? É muito... Invasivo. Olha, Débora, eu não tenho uma resposta concreta para te dar e não posso generalizar, né? Que todos os casos são assim. Sim. Mas é claro que a gente sabe que um efeito de quimioterapia deixa sequela para a vida inteira, tanto que uma pessoa que passa por isso nunca esquece. Então, eu vou tirar sangue hoje em dia, eu não tenho veia por conta daquilo, há 20 anos atrás. Ainda tá assim. Então, não regenera tudo, entendeu? Então, às vezes, você passa por um tratamento, vai de diabetes, de alguma coisa, e também respinga na criança, né? Hoje tem o termo epigenética, que fala muito também desse efeito social, não é? O que é isso, doutor? Genética está ligado justamente não só aquilo que a gente carrega de pai e mãe, mas muito do que a pessoa vive. Do ambiente, da escola, da televisão, da influência da internet. Sim. De estar nesse mundo que está meio bagunçado, né? Com tanta notícia difícil, a gente liga a televisão e só vem notícia difícil, só vem notícia barra pesada. Às vezes é melhor nem assistir, porque você fica, né, já fica com a energia, né, daquele jeito. Então é melhor você não colocar um filme, fazer alguma coisa, porque senão, né, morre louco. Deixa eu te perguntar, voltando ao ozônio, na hora que a gente aplica, os lugares eu quero saber que o senhor aplica, porque para mim é só a orelha, eu não sei de pé, de outros lugares. E se dói com o ozônio, dói? Porque já me falaram que dói. Bom, existem algumas formas usuais de aplicação em ozonioterapia. E uma muito curiosa, né? Ficou famosa na pandemia, que é o uso retal. Nossa. A gente coloca lá uma mangueirinha, uma sonda no reto e administra o ozônio ali. Sim. Quando se faz isso, o ozônio cai direto na circulação, que é uma maravilha. Sim.
E é muito curioso, né, essa ligação do intestino com o cérebro, e quando a gente faz o ozônio retal, a gente sente de imediato a cabeça vazia. A cabeça fica levinha, Você fica não leve. pensa em nada, tá tipo fazendo uma... Fica zen, fica tranquilo. Além disso, a gente aplica nos ouvidos mesmo. Sim. É muito usado em Alzheimer, em labirintite, em causas Gista. de otorrino. Coisas do ouvido, a gente usa retal, a gente usa a hemoterapia, onde tira o sangue, mistura com ozônio e aplica no glúteo. E eu gosto muito de usar em pontos de acupuntura. Sim. O pé também tem, doutor? Não, o pé é muito dolorido. Muito dolorido? Muito Tem dolorido. umas massagens que faz que também tem ponto no pé, né? Sensacional, adoro. Reflexologia, assim. E sim, o pé ele reflete todo o organismo. Então a gente busca os pontinhos, por exemplo, tem um problema de intestino, vou no ponto de intestino, estimulo com a mão, com um pilãozinho. Mas não agulha no pé, né? Aí tem os pontos de acupuntura, mas eu não faço isso. Isso é coisa mais para chinês, para oriental que aguenta. Brasileiro, você pica o pé do cara e nunca mais volta. Doutor, as pessoas me falam e me perguntam se dói, porque a acupuntura normal, a de sementinha e de agulha, dói um pouquinho, mas nada que a gente não possa aguentar. A de ozônio dói? O ozônio, ele costuma ser mais dolorido que a agulha. E criança não reclama? Porque criança é difícil, né, aguentar. Pois é, como é que a gente faz para fazer ozônio nas crianças? Primeiro, a agulha é a mais fininha, é aquela agulha que o pessoal geralmente usa para aplicar insulina. É, na amarelinha. barriga, assim. Isso, ela é bem fininha. É a prática, né? Na prática, né? A gente tira a atenção da criança para a dor, a gente brinca com ela e vai lá e coloca de uma forma bem superficial. E geralmente as primeiras sessões a gente faz até uma adaptação. Sim. Vai gostando, aplicando um pouquinho, fazendo pequenas pápulas, né? Uma bolinha ali. A criança dá um resultado absurdo. É, então, e as mães dessas crianças ou os pacientes adultos também, eles voltam para o senhor e falam, nossa, melhorou muito, isso é incrível, eu indiquei para tal pessoa. Você vê essa resposta? Pois é, eu fui buscar o ozônio buscando essa magia e essa magia realmente existe. Sim. O ozônio existe na natureza, né? Eu acho que é um milagre, Débora. É muito legal, né? É muito interessante, sim. Estava até além do que eu esperava. Porque às vezes eu pegava casos com acupuntura que eu demorava, por exemplo, 1 ano para trazer um alívio para uma artrose severa de joelho. Puxa, hoje em 5 sessões a pessoa está andando, está sentindo bem, está sorrindo. Nossa, que coisa, né? Porque seria só com físio, com coisa, isso aí é um plus, né? Que ajuda até mais que a físio, né? É um grande plus. Eu adoro fisioterapia também. Sempre eu sou Dani é atleta, a fisioterapeuta. Dani, eu de vez em quando vou lá dar umas ajustadas e acho muito interessante. Eu acho que as terapias todas podem ser muito complementares, né? Eu gosto dos pacientes que chegam e falando, olha, eu faço Físio tratamento com de isso, físio, eu faço isso. Claro que a gente tem muito medo de medicação, né? Eu não te perguntei isso. As pessoas chegam lá falando, eu tomo isso, tomo aquilo. Você é contra remédio ou não? Não sou contra remédio, eu indico os pacientes para vários especialistas, mas é claro, né, a gente sabe que os remédios têm efeitos colaterais e para dor, como a gente está falando, existem os anti-inflamatórios, né, que tem um efeito interessante na dor, mas trazem complicações severas em rim, fígado, e isso tem que ter muita cautela, né, para estar usando. Por exemplo, eu tomo um antidepressivo porque eu desenvolvi pânico por conta desse negócio todo de TOD, tudo que a gente passa, né? E eu sinto que também ajuda, não tenho mais pânico, mas capenga do outro lado, entendeu? Dá alguma coisa, ai, eu fico mole, não sou eu, a boca seca, tem tudo isso, entendeu? Então toda medicação vai ajudar, mas também vai na outra parte ali, né? Como psicólogo, a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, em depressão, ela precisa da medicação. A medicação é fundamental. Não levanta da cama, né? Isso não levanta da cama. Eu penso também que muitas as medicações são muito usadas para trabalhar neurotransmissor, trabalhar os efeitos da mente, da cabeça, quando muitas vezes a depressão está no corpo. Sim. Né? É o corpo que está em depressão. E oxalá, espero que venha uma medicação e até muita gente trabalha com vitamina e com um resultado interessante, justamente para dar uma erguida no corpo, né? Essa essência é corpo que está sempre deixada de lado. Você sabe que depois da pandemia, eu acho que os psiquiatras estão todos milionários, porque piorou muito, né, doutor? E não estou falando que piorou assim para melhor, porque se a pessoa, puxa, passamos por uma pandemia, vamos ter consciência, vamos ser melhor. Não, pioraram, as pessoas aflorou. Esse ódio, essa coisa, sabe? Essa competitividade de ser melhor. O que aconteceu? Puxa vida, o meu olhar é que em um momento de grande aflição, de grande medo, de muita insegurança,
justamente os efeitos da sombra, daquilo que está mais profundo, ele veio à tona, né? Se eu tenho medo, eu fiquei com mais medo. Se eu tenho raiva, eu fiquei com mais raiva, né? Isso aflorou. A gente vê muitos casais, né, que se separaram nessa fase. Aí familiares que perderam entes queridos também ficaram por quê, né? E não entenderam, outras pessoas não, mas aconteceu uma confusão, uma transformação, porque assim, segundo o Espiritismo, a gente está saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, tudo isso faz parte, a pandemia, essa briga de governo, essas guerras que estão acontecendo, é um tempo de mudança no planeta, sabe? O senhor concorda? Eu sou otimista, sempre, Sim. sempre otimista, e considero sim que a gente tem que passar pelo karma, a gente tem que passar pela dificuldade, mas o ser humano tem um poder de adaptação absurdo, né? De tudo, né? Pode acontecer o que for, se adapta. Se adapta, e hoje, inclusive graças a essa fase difícil, a ciência deu grande salto, sabe? Hoje tem uma ciência nova despontando chamada nanotecnologia, que vai trazer grandes avanços para toda a população. Para que isso, doutor? A nanotecnologia são os micro-robôs, né? São os robozinhos, hoje lá em Israel, hoje não faz mais endoscopia convencional, eles ingerem uma cápsula com os robozinhos que tiram foto full time, já mandam para o monitor, você já sabe como está o estômago da pessoa. Nossa, gente, que avanço, né? E isso é inevitável, sabe? Então vão ser robozinhos que vão estar fazendo aminoácidos, vão ser robozinhos que vão estar atacando câncer, vão ter robozinhos que vão estar ali cicatrizando o que está aberto, e isso é inevitável. Esse salto a humanidade vai dar, isso vai trazer um grande contentamento, vai ser uma fase de grande avanço para a humanidade. Sim, a gente está saindo de uma idade média para uma idade de renascimento, de verdade, viu? De Dharma. Eu acredito muito nisso. Sim, tomara. Eu tô finalizando as minhas questões, quero saber se o senhor quer falar alguma coisa de ozônio, de alguma coisa, faltou alguma coisa ou não. Acho que deu uma síntese rapidinha, porque não dá para falar tecnicamente tudo, sim, né? Você acha que deu? Embora todo mundo busque, né? A maioria das pessoas buscam um ozônio para dor lombar, para hernia de disco. Eu tenho 6 hernias de disco e jogo futebol e um de skate. Tira. E o ozônio botei elas para dormir, elas estão dormindo, não me trazem mais nenhum tipo de fortuna. Mas não, o ozônio ele trabalha uma gama muito grande, tem uns protocolos aí que a gente utiliza. E eu acho que é muito legal trabalhar com casos complexos, né? Justamente como câncer, como doenças autoimunes, que a gente tem um resultado muito favorável, muito positivo. E as pessoas ficam muito gratificadas, né? Ficam muito felizes com os resultados. Sim, eu vou deixar, gente, no comentário fixado da entrevista, o telefone do doutor, o Instagram, como encontrá-lo, ele atende no Ipiranga. Daí marca horário, conversa, leva a sua questão, porque assim, cada ser é único, na minha opinião, né, doutor? E cada problema, 2 pessoas com gripe não vão sarar da mesma forma, porque são 2 pessoas diferentes, entendeu? Eu acho, certo? É isso mesmo. E chegar, conversar com a pessoa, expor o problema, bater esse papo, se conhecer, se olhar para mim, eu preciso, sabe, parar um pouquinho, olhar para mim, cuidar de mim, para que as outras pessoas também do nosso lado viva bem, entendeu? Então eu vou deixar o endereço do Dr. Wesley aí, entre em contato, liga, entra no Instagram dele, tira sua dúvida, marca o horário, entendeu? Porque é muito importante. Doutor, muito obrigada pela entrevista. É rapidinho, a gente fala bem pincelado, mas dá para ter uma ideia do que é. E eu gostaria que o senhor terminasse, porque eu sei que ele gosta de poesia, recitando uma poesia. Ai, eu amo poesia. Pode escolher a que o senhor gostar. Eu vou trazer a poesia que eu mais gosto, então, da poetisa que eu mais gosto, uma portuguesa chamada Flor Bela Espanca. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos brilham cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que já és toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecido. Passa no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando dizem isso em mim, toda a graça de uma boca divina fala em mim, olhos em ti, sigo de rastros. Podem voar mundo, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Obrigado, Débora. Muito obrigada. Gente, não esquece de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. Manda para o amiguinho que está precisando. Você viu esse assunto, dispara, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, é o intuito do canal e é o objetivo. Muito obrigada e até o próximo.